Bom dia, queridos. Estamos mais uma manhã com Deus. Aqui, esperando, recebendo, sabendo que Ele é poderoso para nos responder, para nos ajudar, para estender a sua mão. Afinal de contas, a Bíblia garante que a mão do Senhor ela não está encolhida de modo que não possa abençoar, nem o seu braço, né? Ele está fora do seu alcance. O braço do Senhor está estendido para você, a mão do Senhor ela está estendida para você. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã que as suas misericórdias já se renovaram. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós chegamos ao trono da graça de Deus suplicando: Pai, vem, Senhor. Olha se em nós há algum caminho que não te agrada e guia-nos pelo caminho correto. Coloca sobre nós o sangue de Jesus Cristo. Senhor, que todo dardo inflamado do maligno seja quebrado agora. E se em algum lar, em alguma casa, está havendo alguma ação, ó Deus, ou alguma influência demoníaca, que seja repreendida. Em nome de Jesus, que hoje seja o dia em que vai cessar esse tormento, essa aflição. Em nome de Jesus. Fica conosco aqui, dirige os nossos passos, nós nos sujeitamos a Ti conforme aprendemos nessa semana. Rendemos a Ti o senhorio, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Assim oramos, Pai. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus está conosco. Deus sempre está conosco. Ele não nos abandona. E eu tenho que falar para vocês que nós vamos continuar durante essa semana com essa série, porque tem muita coisa ainda que a gente precisa ver e eu prefiro que a gente vá conversando e não temos pressa, não é? Vamos trabalhar mais algumas áreas em nossas vidas sobre essa guerra. Por quê? Porque o inimigo, ele fará tudo que estiver ao seu alcance para tentar destruir você, para tentar destruir a igreja, e ele tenta fazer isso. Dados de uma pesquisa. Deu algum problema aqui na tecnologia, gente. Espera aí um pouquinho que esse Google resolveu falar no meio da palavra. Veja, então o inimigo tem duas maneiras que ele pode agir. Ele mesmo pode vir e querer afrontar, querer destruir, conforme está lá em João 10, o ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Então, Satanás, ele vem tentar destruir de assalto, naquele momento de roubo. Quando menos você espera, acontece uma situação, acontece uma luta, uma doença, né, um crime, um aborto, algum desastre, toda sorte de males. Ele vem e quer ceifar, vem para roubar. Também ele vem para trazer morte, nesse caso, como eu falei, né, ceifando através de diversas maneiras pessoas, e destruição na área financeira, destruição de propriedades, destruição de famílias, destruição de casamentos, relacionamentos. Vai por esse caminho aí, porque ele vem, porque ele enxerga que o plano de Deus para a sua vida está quase chegando em vias de se concretizar. E você não pode esmorecer em meio às lutas, em meio às pressões da vida, porque já ouviu aquela expressão, Satanás é trombeteiro da bênção. Então ele anuncia que a bênção está próxima. A pressão está tão grande, pode saber que a bênção de Deus está próxima
de você. Então é possível que muitos cristãos e muitos de nós estejamos sendo impedidos ou influenciados de uma maneira pelas forças malignas. As forças de Satanás não dorme. Ele continua trabalhando com o plano dele de destruição total da humanidade, destruição total das pessoas, dos planos de Deus. E muitos cristãos estão sendo impedidos e influenciados por essas forças demoníacas de uma maneira contínua, até que eles sejam libertados, até que eles passem por esse processo de libertação, quando se apropriam de toda a quebra de maldição que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. O inimigo, ele ganha acesso à vida das pessoas de 3 maneiras. A primeira delas é quando nós mesmos permitimos, quando nós damos acesso legal, e às vezes o fazemos na nossa ignorância. Você dá acesso legal porque o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando de alguma forma você dá um acesso legal para que ele entre, ele vai entrar e vai minar uma área da sua vida. E a maioria das pessoas, elas ficam tão preocupadas em resolver um problema ou determinada área da sua vida e não percebem que Satanás já está minando todo o resto, todas as outras áreas da sua vida. Então, essa é uma maneira que ele entra, quando você dá acesso legal. Outra maneira que Satanás tem entrado na vida das pessoas e elas desconhecem porque não conhecem as Escrituras. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer o poder de Deus, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a Bíblia fala sobre as maldições de gerações. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, de maldições hereditárias, né? Pessoas que estão onde o Satanás se habilitou na sua casa, na sua família, por causa do seu pai, da sua mãe. Já ouviu falar, alguma pessoa falar assim, o meu avô morreu do coração, o meu pai morreu do coração, eu também vou morrer do coração. Eles todos morriam cedo, a minha família, todo mundo morria jovem, 30, 40 anos. O meu avô, o meu pai, eu também. Já vai chegando aquela idade, a pessoa já vai ficando com medo. Maldições hereditárias. Outra habilitação do inimigo na vida da pessoa é através de alguma experiência traumática que ela tenha passado. Veja, quando damos acesso legal a ele, uma brecha, um espaço pode se tornar uma fortaleza e um impedimento para que a obra de Deus seja completa na vida daquela pessoa. Isso pode ser pelo pecado contínuo. Há pessoas que é só uma mentirinha, então elas começam com uma mentirinha, daqui a pouco não tem dimensão, um abismo chama outro abismo e o que ocorre? O pecado vai corroendo a vida daquela pessoa e por ali o inimigo ele se habilita. Então, se o pecado não for confessado e a pessoa não se arrepender, o inimigo vai se habilitar naquela área, naquela ferida. Por isso que quando alguma pessoa tem algum machucado, alguma ferida, tem que limpar, tem que proteger ali, passa um medicamento, vai limpando para que não entre bactérias, para que não entre fungos, e assim na nossa vida espiritual. Você não pode habilitar forças demoníacas a agirem na sua vida. Então, pessoas que tiveram problemas, ou talvez ainda tenham problemas, com imoralidade sexual, com pornografia, vícios de jogo, embriaguez. É só um copo, mas ela não consegue ficar só num copo, aí bebe 2, bebe 3, quando viu já está embriagado, é a porta de entrada
para demônios, para influências malignas na sua própria vida e depois ela perde o controle. Porque qual é o problema, por exemplo, da embriaguez? Ela tira a pessoa do controle. O diabo quer tirar as pessoas do controle, do equilíbrio, onde ele pode entrar e dar a rasteira que ele quer. Falta de perdão também é uma habilitação, porque Jesus ensina para nós assim, perdoa, né? Para a gente orar a oração do Pai Nosso, que perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Como que eu posso receber perdão se eu não tenho perdoado? Então, quando eu vou contra a palavra de Deus, eu habilito influência maligna na minha vida. Então, você veja, muitas situações estão acontecendo na casa dos cristãos, na casa de pessoas, porque eles mesmos permitiram, porque eles causaram, eles deram essa abertura para que o inimigo ele tivesse habilitação legal, ele tivesse legalidade ali, entendeu? Então a falta de perdão, a amargura, também a pessoa fica amargurada e a Bíblia diz para que você não deixe nenhuma raiz de amargura subir ao teu coração, porque ela pode te excluir da graça de Deus. Então, quando você vai alisando a amargura, ai, coitado de mim, vai aquela autocomiseração, é essa a palavra que é isso. Você vai ficando com pena de você mesmo, porque sentiu que alguém fez algo ruim. Olha, quando você fica amargurado por conta de alguém, você deixa de perdoar aquela pessoa, aí habilitou a falta de perdão e você entra com essa raiz de amargura. Então, a Bíblia diz que ela te exclui da graça. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote do teu interior, de modo que você seja excluído da graça de Deus. Porque quando a raiz de amargura, ela brota, ela vai brotando e ela contamina a muitos que estão à volta. Quando você olha para uma árvore, você vai num parque ou aí na rua ou no quintal da sua casa, você vê uma árvore. Quando você olha, o que você está enxergando? Apenas o tronco, e você está vendo folhas ou folhagem ou galhos secos, mas você não vê a raiz. E é assim no coração do homem, nós não estamos vendo o que está lá debaixo, lá dentro, lá debaixo da terra, aquela raiz, você não consegue ver. E quando existe alguma raiz de amargura, aquilo vai corroendo e pelos frutos se conhece a árvore. De repente, você vai perceber que as suas atitudes mudam, né? A sua maneira de enxergar muda as coisas. Os seus frutos não serão frutos bons por conta dessa amargura e porque Satanás está se habilitando nela. É uma ferida que precisa ser tratada. Manipulação. Muitas vezes nós manipulamos situações. Pode acontecer de você fingir alguma coisa que não é. Não é? Será que já não aconteceu? Tá tudo bem nada. Não é? E a gente vai manipulando. Dominação. Dominação é aquele sentimento de posse. Tem pessoas que são possessivas ao extremo, por isso acontece muito, às vezes, com casais, porque ou a mulher ou o marido é possessivo ao extremo, que tem mulher que não pode mais trabalhar, tem mulher que não pode ter amigas ou amigos que o marido se incomoda e vice-versa. Se o marido está conversando com alguém, já fica... O que você estava falando? O que é isso? É aquele sentimento de posse, às vezes com uma amizade, né? Você tem um amigo, mas aquele amigo não pode ter outros amigos, só pode ficar com você, não é? O filho, talvez, com relação à mãe, com relação ao pai, é um sentimento de dominação. Ele quer dominar, é o centro de tudo. E também o amor ao dinheiro habilita, sim, influência maligna. Tem pessoas que elas ganham dinheiro e têm uma vida tranquila,
Eu conversava com uma pessoa esses dias, pastor, eu não tenho problema de dinheiro, esse não é o problema. Mas ela tinha outra série de problemas. E há pessoas que têm problemas com o amor ao dinheiro, que ela pega o dinheiro, senta em cima do dinheiro, dos bens, da propriedade, não quer compartilhar e nem dizer que tem uma situação boa, com receio de pessoas quererem se aproveitar dela. Nós precisamos lembrar que aqui na terra, tudo que nós temos não é nosso, nós somos mordomos do Senhor Jesus. E mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você tem algo e que você precisa esconder de alguém que você tem, amados, está errado, em nome de Jesus. Eu conheci uma pessoa que uma vez, nós oramos por ela, nós clamamos, Deus liberou na vida dela e ela tinha um entendimento errado das coisas e Deus deu um carro para ela. E aquele carro, quando ela recebeu, ela já se achou o máximo, né? E ela ia para a igreja, depois eu descobri que ela ia de carro, mas deixava o carro lá na esquina, para que ninguém visse, porque ela tinha receio de que alguém fosse ter inveja, né? Olho gordo. Se você está em Cristo, realmente, você está revestido e nenhum mal chegará até você. A Bíblia diz que o mal é aquilo que sai de dentro, não aquilo que vem de fora, né? Então, o mal é o que sai do coração do homem. Por isso, essas coisas é que habilitam forças malignas na sua vida e que muitas vezes têm retido a bênção de Deus. Em nome de Jesus, você está disposto a tratar? Agora tem o seguinte, cada caso é um caso. Quando você vai ao médico, ele começa a investigar a sua saúde para saber o que realmente está acontecendo. Ele pede exames até que ele chega a um diagnóstico. Então, nós não podemos tratar desse assunto de libertação, do que está acontecendo realmente na vida de cada pessoa, de uma maneira geral, porque cada caso é um caso. O fato é que o inimigo não pode ter acesso mais na sua vida. Algumas pessoas elas já vieram, né, de uma experiência com o ocultismo, experiência com o poder do inimigo através de envolvimento com práticas de bruxaria, de magia negra, de magia branca, espíritos de adivinhação, culto aos ancestrais, né? Não, eu tenho que deixar alimentos aqui para os meus antepassados, eu tenho que cuidar aqui dos mortos, culto a mortos, satanismo. Em nome de Jesus, quando você vem, o Senhor te tira do império das trevas, veja que é império das trevas mesmo, e te traz para o reino do seu Filho amado, você está guardado por Ele. Mas o que é estar guardado? É você se apropriar que você está abençoado, de que você está guardado, de que o sangue de Jesus já te lavou e que toda contaminação que havia sobre a tua vida até aquele momento, não é? Tudo que ficou para trás, você quebrou esse vínculo com essas contaminações do passado. Você já fez isso? Você já quebrou o vínculo com contaminações do passado? Eu já participei de tive várias experiências no campo religioso e uma das ocasiões o Senhor me revelou que eu precisava quebrar o vínculo com os pecados daquele grupo a qual eu pertenci no passado. Talvez você tenha participado de algum grupo, seja de ocultismo, seja um grupo religioso, seja de que ordem for, amém? Né? Seja mesmo evangélico que agiam em pecado, você precisa quebrar os vínculos com esses pecados do passado para que não tenha influência na tua vida hoje. Só quero... o tempo vai correndo, né? Infelizmente. Eu quero ler Atos 5, 3 e 4, que fala da manipulação de Ananias e Safira com relação à propriedade e o dinheiro, porque eles tinham acordado alguma coisa
de trazer recursos aos pés dos apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada, mas não era alguma coisa que era obrigada. Veja, então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Então Satanás ele vai se habilitando quando a gente resolve manipular, né? Na manipulação. Há pessoas que não entenderam a palavra de Deus e que acham, por exemplo, que os dízimos pertencem a ela. Então, algumas pessoas, elas acham assim: esse mês eu vou dar o meu dízimo lá naquele orfanato. Esse mês eu vou dar o meu dízimo lá naquela favela, numa comunidade menos favorecida. Eu vou abençoar as nações com o meu dízimo. O dízimo é do Senhor. Você vai levar na casa do tesouro, na igreja que você frequenta, que você tem aliança, que você tem ali um pastor que te alimenta, um pastor que te abençoa, e você precisa ou deveria honrar o seu pastor, honrar a sua igreja. Mas Ananias deixou Satanás encher o coração dele e disse: você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Você guardou parte do dinheiro para você. A propriedade era sua para vender ou não. Era sua. Você podia vender ou não, como você quisesse. Depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Não era a questão do valor em si, mas da atitude de mentir, de dizer que vendeu por um valor menor, para poder entregar uma parte menor, uma coisa mesquinha. Deus não é mesquinho com você. Então compartilha o que Deus tem dado para você. Amém? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Essa coisa de manipular, né? Aquela coisa do crente que só é crente dentro da igreja. Quando está lá fora da igreja, ele é outra pessoa. Seja você mesmo aonde quer que você esteja. Amém? E não habilite forças malignas na sua vida, porque isso trouxe morte para Ananias e para Safira. Efésios 4, 26, 27 fala também sobre a ira, sobre a raiva que habilita demônios. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Você fica com tanta raiva que aquilo sobe o seu coração que você perde o equilíbrio em Deus e você perde o controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Que a ira, ela habilita demônios, ela cria oportunidades para o diabo. Então não deixa o dia acabar sem consertar. Se ficou com raiva de alguém, conserta, perdoa, pede perdão, em nome de Jesus. E aquele trecho que a gente já leu aqui de Tiago 4, de 1 a 10, primeiro, eu dividi esse capítulo em 3 partes. O primeiro, aproximem-se de Deus. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem de prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. E aí, Tiago usa uma palavra forte: adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos com Deus. Estabeleça suas prioridades. A amizade com o mundo te torna inimigo de Deus. E a amizade com o mundo, nesse excesso, pode habilitar forças malignas sem você perceber. Se desejam ser amigos do mundo, tornem-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, essa primeira parte, ele fala: chegue-se a Deus, aproxime-se de Deus, Ele vai se chegar a vocês, conserta. Depois ele fala: resistam ao diabo, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Depois, outra maneira como o inimigo, faltam 3 minutinhos, que o inimigo se habilita na vida das pessoas. Já falei então que é com relação quando nós mesmos damos esse acesso legal e quando nós somos alvos de maldições de gerações. Tem fortalezas demoníacas que elas são passadas pela segunda, terceira gerações. Na verdade, são espíritos familiares. Quando Deus abre os seus olhos espirituais para enxergar, veja, existem famílias que eram atingidas. Não sei se você tem conhecimento ou já viu alguma família que foi atingida por alcoolismo, pelo divórcio. Na nossa própria casa, todos da nossa família, pelo lado da minha esposa, eram divorciados. E nós entendemos espiritualmente que deveríamos quebrar o vínculo com esse espírito de separação que estava agindo na família há muitos anos. Porque trazia essa habilitação espiritual, mas era uma maldição familiar, que ela precisa ser quebrada. Em nome de Jesus, se de repente você viu, ou isso aconteceu na sua casa, ou conhece alguém onde está acontecendo, o histórico familiar, situações que vão se repetindo, Deus está abrindo seus olhos hoje para que você quebre esse vínculo com as trevas, se apropria, porque toda a maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. O que ocorre é que as pessoas não creem ou não se apropriam de que essas maldições já foram quebradas e elas ficam vulneráveis a que essas maldições se habilitem na vida delas. Divórcio, alcoolismo, espírito de separação, suicídio. Olha, pessoas que têm casos de suicídio na família, não 1, 2 ou 3, porque há um espírito familiar que vem de geração em geração, está habilitado naquela família. E é hora de, em nome de Jesus, quebrar, desfazer esse vínculo. Se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, procure o seu pastor, procure um líder, procure um irmão que você confia, ora com ele, quebra essa maldição em nome de Jesus. Amém? Abuso físico, abuso sexual, abuso, violência doméstica. Quantos casos a gente vê em família que é fruto de maldição de gerações? Eu vou trazer só o versículo para a gente encerrar, que confirma isso. Êxodo 20, versículo 5. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me rejeitam. E Êxodo 34, versículo 7, cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo não absolvo o culpado, trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Oséias 4, 12 e 13 fala, onde as escrituras falam ali de um espírito de prostituição e, portanto, suas filhas se voltam para a prostituição. Há famílias que, infelizmente, são atingidas por esse espírito de prostituição. Lá em Oséias 4, 12 fala, pedem a um pedaço de pau, de madeira, que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram aos deuses pagãos. Habilitação de forças malignas naquela família. Oferecem sacrifícios nos altares pagãos, no altar dos montes, e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim as suas filhas viram prostitutas e as suas noras cometem adultério. São tantos casos, irmãos. E o último caso, já que a gente está falando, depois eu vou deixar tudo discriminado ali na introdução no Facebook para você poder estudar. Mas são experiências traumáticas
E há pessoas que estão paralisadas em experiências traumáticas, às vezes da infância, e a sua vida não vai para frente, porque forças demoníacas se habilitaram naquela situação ali. Você precisa liberar perdão, deixar Deus tratar aquela situação. Espírito de rejeição, pessoas que se sentiram rejeitadas pelos pais, pelas mães, pelos professores, pelos irmãos, né? Divórcio, assassinato, novamente experiência traumática com estupro, abuso emocional, abuso de violência físico, sexual, né? Eu volto ao primeiro versículo que lemos: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio, ele disse: eu vim para dar uma vida plena que satisfaz, né? Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então fiquem firmes. Agora, como é que nós lidamos com essas influências que muitas vezes estão na vida das pessoas? Com libertação. Nós trabalhamos com libertação, com cura interior, com libertação. Então, por favor, não fique também assustado com essas coisas, porque cada caso é um caso. Cada história é uma história. Então, tenha cuidado para também não ter uma atitude neurótica achando que tem demônio em tudo, porque também não é assim, tá? Existem causas que podem ser pela imaturidade da pessoa, a pessoa não... pela uma fraqueza de caráter ou pela própria natureza pecaminosa. É lógico que isso poderá vir a habilitar, mas ela precisa ser tratada, corrigida e ensinada. Um pensamento que não foi renovado, e a Bíblia ensina que nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo, tá? Se a causa for demoníaca, é facilmente identificada pelo seu líder, pelo seu pastor, até por você mesmo. Então coloque-se diante de Deus agora. Vamos orar em nome de Jesus. A primeira coisa que o Senhor nos ensina é nos arrepender. Se você já identificou em você algo que possa ter habilitado forças estranhas, forças malignas na sua vida, a primeira coisa, arrependa-se. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, confessa o pecado. Senhor, me perdoa os meus pecados. Renuncia, em nome de Jesus, todos os seus vínculos com as trevas, vínculos com talvez roupas, objetos que você usava no passado. Em nome de Jesus, práticas ocultas, lembranças que você tem que te traziam mal. Às vezes você tem objetos, livros em casa que precisam ser até queimados, como aconteceu lá em Atos 19, 17 e 20. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Se vem alguma coisa à sua mente, confesse. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata, era muito valor. E muitas pessoas ficam tão apegadas: nossa, mas tem tanto valor, talvez eu possa vender. Queima tudo. Está te fazendo mal, está fazendo mal à sua vida, à sua família, à sua casa. Todo vínculo com as trevas seja quebrado em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Resista ao diabo e continue a andar na retidão e na liberdade. Onde há o Espírito Santo, há aí a liberdade. Pai, onde há o Teu Santo Espírito, há aí a liberdade. Senhor, aquele que ouvir essa ministração, se ele identificar alguma força maligna na sua casa, dá força para ele. Vinda do Teu Santo Espírito, enche-os com o Teu Santo Espírito, porque o Senhor nos ensinou ainda ontem que nós recebemos autoridade. Então, dá essa autoridade. Senhor, ajuda para que eles possam expulsar toda a malignidade. Que todo vínculo com as trevas seja quebrado. Eu te suplico.
Ora assim comigo, repete comigo: Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, coloca sobre mim a tua mão de poder. Pai, reveste-me com o sangue de Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Eu renuncio nessa manhã e quebro todo vínculo com as trevas. Senhor, todo vínculo com os pecados dos lugares aonde eu já passei, eu quebro, desfaço, torno sem efeito na minha vida. Eu quebro todo vínculo com vícios. Eu te peço, perdoa, Senhor, lava-me no sangue de Jesus. Coloca o sangue de Jesus sobre mim, fazendo separação entre mim e toda a contaminação do meu passado. Que eu seja livre. Que eu seja livre agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. E que a glória de Deus permaneça sobre você. Às 10h30 nós estaremos de volta, louvando ao nome do Senhor, com o nosso culto da família. O José Carlos quer aqui agradecer as orações pelo Pedro, que é neto do amigo dele, que estava internado com Covid no respirador, com o corpo todo inchado, mas já está quase tendo alta. Glória a Deus. Vamos testemunhar isso também no culto das 10h30. Que Deus possa assim nos abençoar. Em nome de Jesus, até amanhã, às 6h30.